Em 2019, o mundo inteiro foi pego de surpresa por uma declaração que parecia improvável e até absurda para muitos. Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, anunciou publicamente que tinha interesse em comprar a Groenlândia. Sim, comprar. A maior ilha não continental do planeta, um território coberto por gelo, com menos de 60 mil habitantes e pertencente à Dinamarca. A reação foi imediata. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. So the concept came up and I said certainly strategically it's interesting. It's not number one on the burner, I can tell you that. Governos, diplomatas e analistas se perguntaram por que a maior potência econômica do mundo teria tanto interesse em uma ilha gelada no topo do planeta. A resposta vai muito além do gelo. Ela começa na geopolítica, passa pela segurança internacional e chega ao coração da corrida global por recursos estratégicos. A Groenlândia ocupa uma posição única no mapa. Ela está localizada entre a América do Norte, a Europa e o Ártico, em um ponto considerado estratégico para vigilância militar e controle de rotas marítimas. Para os Estados Unidos, controlar a Groenlândia significa observar de perto os dois principais rivais globais. People from Greenland are asking us to go. Many requests from many people. A lot of other countries have threatened Greenland, have threatened to use its territories and its waterways to threaten the United States. So we're going to check out how things are going there. We need Greenland, very importantly, for international security. We have to have Greenland. You have Chinese and Russian ships all over the place. We're not going to let that happen. We cannot let that happen. China e Rússia. O próprio Donald Trump deixou isso claro ao afirmar que navios russos e chineses já circulam pela região e que os Estados Unidos não podem permitir isso. Mas o interesse não é apenas militar. Durante séculos, o Ártico foi protegido por uma barreira natural, o gelo. Essa camada congelada impedia a navegação e dificultava a exploração econômica da região. Só que isso está mudando. Estudos científicos mostram que a temperatura média do planeta já subiu cerca de 1,6 graus em relação aos níveis pré-industriais. O resultado é visível. O gelo do Ártico está recuando rapidamente e com ele abre-se o acesso a um verdadeiro tesouro escondido sob o solo da Groenlândia. A ilha possui reservas pouco exploradas de ouro, urânio, ferro e principalmente as chamadas terras raras, um grupo de 17 elementos químicos essenciais para a tecnologia moderna, equipamentos médicos, chips, celulares, turbinas eólicas, sistemas militares avançados e, além disso, a Groenlândia abriga grandes depósitos de lítio, um mineral crítico para baterias de carros elétricos e dispositivos eletrônicos. No momento em que o mundo avança para a transição energética, controlar esses recursos significa controlar o futuro da economia global. Há ainda outro fator decisivo. Quem controla a Groenlândia passa a dominar duas das três principais rotas de navegação do Ártico, o que dá enorme vantagem comercial e estratégica sobre a Rússia do outro lado do mesmo oceano. E Trump não está sozinho nessa disputa. A Rússia vê o Ártico como parte vital de sua segurança nacional e já deixou claro que não aceitará ameaças à sua soberania na região. Ao mesmo tempo, a China se apresenta como uma potência quase ártica e busca ampliar a sua influência econômica e científica no extremo norte. Enfraquecer a presença chinesa sempre foi uma prioridade declarada de Trump. And we're not going to be able to do that. We're not relying on Denmark or anybody else to take care of that situation. And we're not talking about peace for the United States. We're talking about world peace. We're talking about international. Mas a história dos Estados Unidos com a Groenlândia não começou agora. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a Dinamarca ocupada por nazistas, os Estados Unidos instalaram bases militares na ilha, temendo que a Alemanha se aproximasse perigosamente do continente americano. Ao contrário do que os dinamarqueses esperavam, os americanos não deixaram a Groenlândia após o fim da guerra. Durante a Guerra Fria, a presença militar continuou, como parte da estratégia de contenção soviética. Mesmo após o fim do conflito, em 1991, uma base americana permaneceu ativa no noroeste da ilha.
considerada até hoje uma das mais estratégicas do mundo. O impasse atual no Ártico reflete um cenário global cada vez mais tenso. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Do outro, Rússia e China, que veem a expansão americana na região como uma ameaça direta. A situação se torna ainda mais delicada porque a Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca, um país membro da OTAN. Qualquer conflito direto na região poderia acionar alianças militares e escalar para algo muito maior. Para Trump, no entanto, o cálculo é claro. Assumir o controle da Groenlândia representa um triunfo militar, econômico e político sem precedentes. Seria um movimento comparável à compra do Alasca, feita pelos Estados Unidos em 1867. Uma jogada capaz de redesenhar o mapa do poder global e o futuro da exploração de recursos naturais. Mas a Dinamarca respondeu com firmeza. Autoridades deixaram claro que a Groenlândia não está à venda e que não cederá a pressões ou ameaças, mesmo vinda de seu maior aliado histórico. No fim das contas, a obsessão de Trump pela Groenlândia não tem nada de absurda. Ele revela uma disputa silenciosa pelo controle do Ártico, pelos recursos do futuro e pela supremacia global do século XXI. E a pergunta que fica é: até onde as grandes potências estão dispostas a ir para dominar o topo do mundo? Se você gostou dessa análise, deixe seu comentário e se inscreva no Mundo Hoje para continuar entendendo os bastidores da geopolítica global.